Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Você vai ver aqui o cuidado que devemos ter para com o espírito de pobreza. Quando eu falo do espírito de pobreza, eu estou me referindo àquele que normaliza tudo, que concorda com tudo, que acha que tudo é normal. Isso é um espírito de pobreza que atua na maioria dos crentes, que normaliza tudo. Acha que é Deus que está por detrás, quanto na verdade não é. Você vai ver aqui também que com relação a esse mesmo assunto, é perca de tempo, vou repetir aqui. É perca de tempo alguém ficar se desgastando com relação a outras pessoas. Quando eu falo de se desgastar, eu falo de você ficar falando, pegando no pé. Não adianta você ficar se desgastando. Não adianta você ficar pegando no pé de alguém. Em vez de ficar se desgastando por causa de alguém, pegando no pé, falando, só ora. Ah, pastor, meu marido que é duro na queda, só ora por ele. Pare de falar. Ah, é meu filho que usa droga, é minha filha que é rebelde, deixa a vida arrebentar o marido, a esposa, a filha, o filho. Só ora, deixa que a vida se encarrega. Deixa que a vida se encarrega de colocar eles no devido lugar. Você vai perder tempo falando. Eu quero te mostrar aqui. Se você que me ouve é alguém que está aí falando, esse teu parente ou esse alguém que você não vai te dar ouvido. Você está se desgastando à toa. Para de falar e só ora. Ora e deixa na mão de Deus. Se você orar e deixar na mão de Deus, a vida se encarrega de ensinar eles aquilo que Deus está te usando para ensinar e eles não te ouvem. Pare de ficar perdendo o teu tempo, se desgastando falando, enquanto você fala as pessoas fazendo chacota de você. Eu falo de mim, conta própria eu falo. Há muitas pessoas que eu conheço, que eu já dei muito conselho, já tentei ajudar de várias formas, mas entrou no vídeo e sai no outro. Sabe o que eu faço hoje? Eu só oro. Eu não perco mais meu tempo dando conselho. Eu não me desgasto mais dando conselho a muitas pessoas que já dei conselho um dia, porque eu sei que não vai ouvir. Então, em vez de eu me desgastar, em vez de eu me estressar, sabe o que eu faço? Eu apenas oro. Como disse Davi disse certa vez, as pessoas que ele disse que amava, que estavam ao lado dele aparentemente, essas mesmas pessoas tentaram puxar o tapete dele. Sabe o que ele disse com relação a essas mesmas pessoas? Ele disse assim: eu apenas oro. Davi é quem disse isso, lá no livro de Salmo. Mas se falando aqui da mensagem, Gálatas capítulo 4, versículo 9, diz assim: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-vos? O apóstolo dos gentios, ele aqui está chamando a atenção dos Gálatas, porque se por um lado ele quer o bem dos Gálatas, por outro lado, os Gálatas, alguns estão voltando de novo, como disse aqui no versículo 9, aos rudimentos fraco e pobre. Veja, estão voltando para os rudimentos fraco e pobre do mundo, os rudimentos pelos quais os mesmos Gálatas estavam sendo escravizados. Porque o que o apóstolo do gentil está pregando para os Gálatas, alguns não querem ser submissos, alguns acham que é dureza demais obedecer o que o apóstolo do gentil está pregando, não querem renunciar, deixar de lado aquilo que a mensagem que é pregada pelo apóstolo está exigindo dos mesmos. E como eles estão ignorando a palavra que o apóstolo está pregando, eles estão querendo voltar para os rudimentos fraco e pobre, pelos quais já era escravizado anteriormente. Sabe a pessoa que está na presença de Deus hoje, fala dos dias atuais, e normaliza tudo, acha que tudo é normal? As coisas que a palavra de Deus não concorda, são pessoas as quais está sobre elas um espírito de pobreza, um espírito pobre, mundano, um espírito de fraqueza, de escravidão. Isso é um espírito de pobreza que está atuando na maioria delas. São pessoas pobres de espírito.
Sabe aquela pessoa que a Bíblia manda ela obedecer, ela desobedece? Pessoa pobre de espírito. Aquela pessoa que sabe que tem que ser submissa a Deus, mas ela prefere ser submissa ao mundo? Pessoas pobres de espírito. Sabe aquele irmão que ele sabe que não pode mentir e mente? Pobre de espírito. Aquela irmãzinha que sabe que tem que se vestir com decência, com modéstia, e vai na igreja, mas está andando nua? Pobre de espírito. O crente infiel que não é dizimista? Pobre de espírito. O crente que bebe? Pobre de espírito. O crente vaidoso? Pobre de espírito. O crente caloteiro que causa escândalo, escandaliza o nome de Jesus Cristo usando a escritura? Pobre de espírito. O que usa a escritura para pedir dinheiro? Pobre de espírito. Aliás, pedir dinheiro é uma pobreza mesmo, porque o meu Deus é rico, meu Deus não precisa que os outros dê para ele. Deus é quem tem para contribuir com as pessoas. Pobre de espírito, é isso que são. No versículo 9: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fraco e pobre, aos quais de novo quereis ainda escravizar, vocês voltando de novo para os rudimentos fraco e pobre, ou seja, um espírito de pobreza atuando dentro das igrejas. Há um espírito de pobreza atuando na maioria dos crentes, inclusive nos pregadores. São pessoas pobres de espírito, pessoas que ainda não entenderam o Evangelho de Jesus Cristo, pessoas que andam na vaidade do pensamento, pobre de espírito. Esse dia encontrei um pregador morando na rua. Aliás, eu encontrei vários aqui em Limeira, tem muito pregador morando na rua. Teólogos, por sinal, atendi 3 teólogos esses dias, morando na rua. Eu atendi, enquanto fazia obra na rua. Atendi mais outro esses dias atrás aqui também em Limeira, entregando marmita à noite, encontrei ele chorando na rua. E ele veio me perguntar para mim se na igreja que eu pregava Pentecostes. Eu falei: não, prego a palavra que converte, que liberta, a palavra que traz a renúncia, a palavra que nos ensina o que é obedecer. Por isso que você está caído. Estava atrás de Pentecostes. Eu vou lhe dizer aqui: Deus não está atrás de pentecostalismo, Deus está atrás de obediência. Deus não está atrás de pulo, de gritos vazios. Deus está atrás daqueles que lhe obedeçam. Não está escrito que é melhor obedecer do que sacrificar? Está escrito isso na palavra de Deus. Veja o final do 9: voltando de novo, e quereis ainda escravizar-vos. Ou seja, voltando do procedimento fraco e pobre. A pessoa que acha que tudo é normal. Não, Deus não vai levar isso em conta. Não, isso não vai te condenar. Ah, vestir curto não tem problema. Ser vaidoso não tem problema. Ah, frequentar certos lugares aonde tem coisas erradas, onde tem de tudo, você pode ir, não tem problema. Sabe o que é isso? Pessoas pobres de espírito, é isso que são. E é o que mais existe hoje em dia, é o que mais há hoje em dia na vida dos crentes, esse espírito de pobreza. Pessoas pobres de espírito, porque se aceita todo mundo dentro da maioria das igrejas. Uma vaidade miserável, um orgulho miserável, uma ganância miserável, uma arrogância miserável. Pessoas miseráveis, pobres de espírito, porque não querem renunciar, não querem andar segundo a escritura, querem andar segundo a vaidade, querem andar segundo a carne, querem andar segundo o mundo. São pessoas pobres de espírito, é isso que são. Não se engane, não é o Espírito de Deus que está atuando na maioria das igrejas. É um espírito de pobreza, não é o Espírito de Deus coisa nenhuma. Se é o Espírito de Deus, por que de Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18, o próprio Deus manda se afastar daqueles que não andam segundo a doutrina bíblica e que não andam segundo a verdade, mas aqueles que andam segundo a dureza de coração, aqueles que não obedecem a Cristo, aqueles que causam escândalo, divisão, discordando da palavra. Afastai-vos dele, porque não estão servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já que é Deus que está nesses lugares, por que a Bíblia manda se afastar? Ora, se a Bíblia manda se afastar desses lugares, é porque Deus não está ali. Se Deus tivesse, Ele não ia mandar se afastar.
Não se engane, há um espírito de pobreza atuando em muitas igrejas, na maioria dos crentes, e o diabo está enganando as pessoas, ela achando que é Deus que está por detrás, mas não é Deus coisa nenhuma. O espírito de pobreza, como diz aqui, voltando de novo, aos rudimentos fraco e pobre, o povo sendo escravizado. A Bíblia manda perdoar, a maioria hoje em dia não perdoa. A Bíblia manda amar, a maioria odeia. Será que é o Espírito de Deus mesmo? Espírito de pobreza. A Bíblia manda obedecer, a maioria é desobediente. Falar a verdade, muitos mentem. Será que é realmente o Espírito de Deus? A Bíblia manda se afastar, é do mundo. Na verdade, o mundo está na maioria das igrejas hoje em dia. Será que é o Espírito de Deus? Na minha Bíblia, o próprio Deus manda se afastar dessas coisas. Se Ele manda se afastar, é porque Ele não está no meio disso. Só se a sua Bíblia foi diferente da minha. Mas se falando do que eu falei lá atrás, será que você não está perdendo tempo com alguém? Olha o versículo 10. Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós, que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Receio que eu tenha trabalhado em vão para com vocês. O apóstolo gentil, sabe o que ele está dizendo para os Gálatas? Eu estou perdendo tempo com vocês. Eu estou me desgastando. Eu estou aqui me sacrificando, enquanto vocês não dão a mínima para o que prego. Como se dissesse assim, só vou orar por vocês a partir de hoje. Eu não vou mais perder meu tempo. O tempo que eu estou perdendo, tentando convencer vocês, eu vou orar. Faça o que vocês quiserem. Depois não diga que não avisei. Estou perdendo meu tempo, ele está dizendo no versículo, receio de vós, que tenha eu trabalhado em vão para convosco, para com vocês. Em outras palavras, eu estou perdendo tempo, porque eu quero bem para vocês, mas vocês não se esforçam. Sabe aquela pessoa que você está se desgastando, você quer o bem para elas, você está se desgastando, falando, tentando, e a pessoa não dá mina? Para de perder tempo, irmão. Para de perder tempo, irmão. Porque tem pessoas que não querem se converter, tem pessoas que não querem se consertar, tem pessoas que não querem mudar. Então se você ficar se desgastando, perdendo o seu tempo, não vai dar em nada. A única coisa que você vai ter é dor de cabeça. Em vez de ficar se desgastando, vai orar. Para de falar, vai orar. Tu ganha muito mais. Quer ganhar tempo, ora. Quer perder tempo, continua falando. Falando, tu está perdendo tempo, mas se tu for orar, tu vai ganhar teu tempo. Porque muitas vezes você está se desgastando falando, e as pessoas às quais você quer o bem para elas, você está orientando, você está falando e elas fazendo chacota de você. Não está dando a mínima. Para de ficar se desgastando à toa. Ah, pastor, é porque fulano está nas drogas. Deixa lá, a vida se encarrega. Deixa não. Ah, é porque a esposa é dura na queda. Deixa a vida se encarregar de tratar com a tua esposa, de aquela que tem o coração duro. A vida vai colocar ela no devido lugar. Ah, é o marido, deixa a vida se encarrega de colocar o marido no lugar também. É o filho, a filha, é alguém conhecido, não importa quem seja. Deixa que a vida se encarrega de tratar com cada um. Ora, o que tu tem que fazer é orar. Não ficar se desgastando, perdendo a tua paz, perdendo o teu tempo. Olha para mim, seu tempo é precioso para você ficar se desgastando com certas coisas que não está valendo a pena. Pastor, então será que eu estou perdendo tempo? Não está valendo a pena eu ficar falando, tentando ajudar. Você está perdendo tempo sim. Se a pessoa não está dando a mínima, se a pessoa não te ouve, está fazendo chacota enquanto você está falando, você está perdendo o seu tempo. Em vez de você perder tempo falando com a pessoa, vai orar, você vai ganhar muito mais. Porque tem gente que não quer mudar. Então a pessoa que não quer mudar, é em vão você ficar aí falando. É em vão você insistir. É em vão você ficar aí tentando, perdendo seu tempo, se desgastando, a troco de quê? De nada. Vai orar, é muito melhor do que você se desgastar por aquilo que não está valendo a pena. Já que tem que se desgasta em oração. Não ficar falando com as pessoas que não te dão mínima. É o que o apóstolo gentil falou aqui no versículo 11. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, meu esforço, meu empenho para com vocês está sendo à toa, porque eu quero bem para vocês. Só que vocês não querem bem para si mesmos. Eu estou me desgastando a prol do bem na vida de vocês, mas vocês não estão dando a mínima, enquanto eu estou me esforçando para que o melhor na vida de vocês aconteça. Então, já que eu estou perdendo tempo, eu vou deixar vocês de lado e só vou orar. E o tempo se encarrega de ensinar vocês aquilo que você está se recusando a aprender. Pare de ficar se desgastando. Pare de perder teu tempo. Pare de ficar falando. Tu está jogando palavras ao vento. Não dá pérola a porcos. Sabe aquele que não quer ouvir?
que é ignorante, que não quer obedecer, que faz chacota quando você fala, você está dando pérola a porcos, porque não quer ouvir. Então pare de ficar se desgastando à toa, vai orar, é o melhor que você faz. Se você continuar falando, você vai continuar jogando palavras ao vento, perdendo teu tempo, se desgastando por aquilo que não vai se resolver. Quer que resolva? Vai orar, e deixa que o próprio tempo se encarrega de ensinar a isso alguém, o que esse alguém está se recusando a aprender através do amor de Cristo. Pessoas do coração duro, a pessoa que normaliza tudo, como disse no primeiro versículo, no versículo 9, são as pessoas que estão voltando para o rudimento fraco e pobre, são pessoas as quais está repousando sobre elas um espírito de pobreza, aqueles que não quer obedecer, que não quer se render, que não quer fazer certo, que não quer renunciar, que não quer abrir mão de certas coisas, porque para andar com Cristo, tem que abrir mão do que a velha criatura gosta. Para andar com Cristo, tem que abrir mão do seu eu. Para andar com Cristo, tem que abrir mão da vida humana, daquilo que a vida humana quer, daquilo que a vida humana exige, daquilo que a vida humana ama fazer. Nós temos que abrir mão da vida humana e viver em nós a vida de Cristo Jesus. Não disse o mesmo apóstolo Paulo? O viver que agora tenho já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele disse isso, com todas as palavras. O viver que agora tenho na minha carne, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, andar com Cristo é abrir mão da nossa vontade humana, do nosso querer humano, do nosso eu humano, do que a natureza humana pede, daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que a gente ama fazer. Tem que abrir mão para, por outro lado, viver em você a vida de Cristo Jesus. Do contrário, é um espírito de pobreza que está atuando na maioria. Já percebeu que o escândalo é normal? Já percebeu que o ódio é normal? Que a vaidade se tornou normal? Que a mentira se tornou normal? Que o calote se tornou normal? Irmão, há tanto crente caloteiro nos dias que vivemos. Crente caloteiro, não é crente não, é convencido e não convertido. Porque alguém que escandaliza não é crente, é convencido e não convertido. As pessoas que dizem conhecer a Deus e andam errado são convencidos e não convertidos, nunca conheceu a Deus. Porque quem conhece a Deus se converte de verdade. É um espírito de pobreza que está atuando na maioria dos crentes, na maioria das igrejas, na maioria dos pregadores, o diabo enganando e as pessoas achando que é Deus que está por detrás. Tanto que usa a escritura para tirar das pessoas. Desde quando Deus precisa do que o homem tem? Isso é a prova que é um espírito de pobreza mesmo, como diz aqui, voltando de novo ao rudimento fraco e pobre do mundo. Deus não precisa do que as pessoas têm, é Deus que tem para dar para o homem. Não o homem. O que o homem tem para oferecer para Deus? Estão diminuindo a Deus, dizendo, não é que precisa. Desde quando Deus precisa do homem, daquilo que o homem tem? É Deus que tem para acrescentar na vida da humanidade e não Deus exigir da humanidade aquilo que elas não têm para oferecer. Essa não é a lógica da palavra de Deus. Um espírito pobre, um espírito de pobreza, é isso que é. Pessoas pobres de espírito. É isso que está acontecendo nos dias atuais. Que ouve essa mensagem, tomara que não, espero que não, mas que você se pergunte se você não é uma dessas pessoas. Um tempo atrás uma irmã me abordou e disse, pastor, tem 20 anos que eu oro para o meu marido e para o lugar onde eu congrego e nunca foi nem fazer uma visita. Ela nem sabe o que é, porque nesse lugar, tomara que ela ouça essa mensagem, é um espírito de pobreza que está atuando lá e nela também, porque se fosse o espírito de Jesus já teria levado o marido dela. Espírito de pobreza, é isso que é, espírito pobre, espírito de pobreza que está atuando na maioria das pessoas e elas acham que é o Espírito de Deus. E quando eu ver essa mensagem, você faça uma reflexão e que você entenda que as coisas com Deus é muito diferente do que as pessoas imaginam e que você possa se perguntar, repito, se você não é alguém que está perdendo tempo com outros, se desgastando à toa naquilo que não vai dar em nada se você continuar falando. Se você quer resolver algo, ore, pare de falar. Falando com as pessoas você está se desgastando, perdendo tempo. Quer ganhar tempo, ore, porque enquanto você ora, Deus age. Desde que você esteja no caminho na direção certa, porque como disse aqui os Gálatas, e assim nos dias atuais, há muitas pessoas que estão voltando para o rudimento fraco e pobre do mundo lá fora. Que espírito de pobreza é esse? Aquele que normaliza tudo,
Aquele com escândalo é normal, que o calote é normal, que a vaidade é normal, tirar dinheiro é normal, beber é normal, mentir é normal, enganar é normal, andar errado é normal, usar o nome de Cristo em vão é normal. Isso é o espírito de pobreza, é um espírito pobre, fraco, não é espírito de Jesus coisa nenhuma. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Que todos que vão ver essa mensagem você possa fazer uma reflexão e saber quais são os meios pelo qual o Espírito de Deus age e qual é os meios pelo qual esse espírito de pobreza está agindo na vida da maioria também. Tá certo? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.